Eu tenho uma pergunta aqui relacionada à educação, né? Porque o nosso sistema de educação é muito excludente. E, e eu tenho déficit de atenção e queria, assim, a gente vê que existem várias outras maneiras de você ter dificuldade do aprendizado da maneira que ele é feito hoje em dia, né? E eu tive isso depois do meu diagnóstico, comecei o tratamento e minha vida mudou relacionada à educação. Como que a gente pode fazer com que as crianças, porque a gente sabe que o papel da prefeitura é basicamente alfabetizar, né? E é ali bem no início do Uhum. processo de formação das crianças e dos adolescentes, né? Mas das crianças focado nelas. Como que a gente pode fazer uma estrutura que realmente consiga dar equidade, né? Que nem você falou no início do programa, da equidade de oportunidades, porque a gente sabe que é muito diferente a dinâmica de ensino para pessoas que têm dificuldade, né, em aprender da maneira tradicional, por assim dizer. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Bom, eu penso que o primeiro passo é o seguinte, tá? As escolas públicas, tá? E vamos ficar focado mais nas creches, nos primeiros anos do processo de alfabetização, que seria esse, a da responsabilidade do município, tem que ter psicólogos em todas essas escolas. Então, esse é o primeiro passo. Não há o porquê não ter, né, um profissional da área de psicologia para dar um suporte. Esse profissional tem condições de fechar um diagnóstico? Não, não tem. Tá? Mas ele já começa a pegar e identificar algumas questões e começar a servir de interface para daí resolver algumas questões que são muito complicadas. Que se a gente pegar, por exemplo, não só o caso do TDAH, né, que é muito difícil de diagnóstico. Eu sou de uma geração, por exemplo, que jovem com TDAH, né, era o rótulo, na verdade, era esse daqui é aquele cara que não gosta de estudar, que é um folgado, que vive distraído, né? E que gosta por isso que gosta de ficar sentado no fundão. Uhum. Né? Esse era. Porque TDAH a pessoa nem sabia que existia isso. Se falasse isso na década de 70, TDAH, o pessoal falava isso é de comer, é biscoito, ou qualquer coisa assim. Né? Agora, nos dias de hoje, tá? Mesmo esse diagnóstico normalmente, um jovem com TDAH, para ele poder ter assistência, ele tem que estar sendo assistido por um psiquiatra, porque ele vai ter que usar medicamento controlado, e vai ter que ser assistido por um psicólogo, em terapia de apoio. Com certeza. Né? Então, é essa a realidade. Então, e isso, obviamente, tem que ser garantido pelo SUS. Nós temos um sistema de saúde que, com todas as falhas que tem, e que não são poucas, mas ainda assim é uma coisa fantástica, porque é um sistema universal em que procura garantir que todo cidadão, estando em território brasileiro, se precisar, tenha acesso à saúde. Né? Então, passa necessariamente, no caso, voltando na escola, a ter um profissional que ajude a fazer essa primeira leitura. E aí a gente vai esbarrar em que situação? Pegando o caso do autismo, por exemplo. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mães atípicas, né? E uma delas me colocou a dificuldade que ela tinha, né, em conseguir o diagnóstico de autismo para o filho, né? E a reclamação dela era: o médico exige da minha parte que eu leve o meu filho para consulta sem ele ter tomado medicamento nenhum. E aí eu não tenho como fazer isso porque eu vou pegar 45 minutos a 1 hora de transporte público com uma criança ou com um jovem autista sem medicamento. É claro que tem tudo para dar errado.
A reclamação dessa mãe está certa? Tá certa. É justíssima essa reclamação. Porém, aí vamos ouvir o lado do médico. O médico chega e coloca concretamente: eu não consigo fazer tecnicamente um diagnóstico eficiente, tá? De saber, inclusive, qual o grau de autismo que tenha esse jovem, se ele estiver sob efeito de medicamento. Uhum. Ele também está certo? Tá. Então aí nós temos que pegar e ver o quê? Ok, se ambos, os dois lados aqui têm razão, então nós vamos ter que chegar num acordo aqui. E aí entra o papel da prefeitura e de uma proposta de um vereador. Essa mãe, primeiro, né, ela tem que ter, com acesso mais facilitado ao serviço Atende, para quando ela precisar transportar o filho dela para fazer esse tipo de diagnóstico. Ela não tem que pegar um ônibus lotado ou um metrô. Ela tem que usar o serviço Atende. Ah, o serviço Atende está curto ainda? Então vamos discutir como ampliar o serviço Atende para que essa mãe possa ser assistida. E vamos também pegar e fazer uma coisa que a pandemia nos ensinou, que os recursos tecnológicos são possíveis ainda se usar, mesmo para consultas, para fazer algum preparo. Porque, às vezes, a gente pode pegar esse profissional, antes da mãe se deslocar com o filho para uma consulta, ela ter uma, digamos assim, vamos chamar assim, uma pré-consulta, e que se ela não tiver acesso a um computador, ela poderia fazer na UBS próxima dela, onde esse médico vai ter a oportunidade, ou um profissional qualificado, teria a oportunidade de conversar com essa mãe e explicar para ela o porquê que o filho dela não pode tomar o medicamento, e como nós vamos fazer para que isso possa ser feito da melhor forma possível, né? E aí, depois também, integrado com os demais serviços do SUS, procurar garantir para essa mãe ela ter acesso a esses medicamentos, porque muitos deles são muito caros, mas para isso, uma coisa que também muita gente não sabe, é que o SUS tem um serviço de medicamentos de alto custo, em que a pessoa, levando o laudo, tudo direitinho, ela consegue ter acesso gratuitamente aos medicamentos que precisa. Muito bom, e realmente é um problemão isso, né? Porque se a gente pega, e aí entra em um tema de toda a cidade também, né? No tema do transporte público, né? Que é muito precarizado aqui no nosso país. Acho que devem ter pouquíssimas cidades que não sofrem com problemas de transporte público e fica quase impossível, assim. Talvez um percurso que demoraria 10 minutos demora 1h30. Exato. Só por conta do descaso de prefeitos, governadores.